Olá pessoal, dando continuidade ao nosso curso de programação ASP.NET Core, agora iremos falar sobre o uso de layouts e seções nas páginas Razor, como é que a gente utiliza isso no nosso projeto, ok? No exemplo anterior que trabalhamos, nós havíamos construído do zero uma aplicação com algumas páginas que tinha a index, o contato e a página sobre, e nós criamos essas páginas do zero para a gente poder então fazer ali toda a programação e inclusão de páginas Razor. Agora, é importante a gente começar a perceber alguns detalhes desse tipo de página. Então, por que se cria uma quantidade de páginas normalmente numa aplicação? Porque cada uma vai ter um foco específico. Então, por exemplo, nesse exemplo que estamos trabalhando, a index tem ali como objetivo ser a página principal, aquela que ancora praticamente tudo que tem de interesse nesta aplicação, neste site. A contato, eu deixei ela como exemplo aqui, um exemplo de utilização de recursos de formulário e tudo mais que a gente vai trabalhar posteriormente. E uma página sobre para completar esse ciclo de navegação. Então o nosso foco no exemplo anterior foi aprender a criar essas páginas e fazer esse modelo de navegação entre uma página e outra. Só que quando a gente pega todas essas páginas e faz uma comparação, a gente começa a perceber que tem uma série de códigos, principalmente quando pensando no HTML estático, de códigos que se repetem, principalmente aqui no topo da página. Então a gente tem ali a home, o contato e o sobre, e isso repete-se em toda a página, vai ter o rodapé e tudo mais. E esse conjunto de informações que estruturam as páginas é o que a gente vai chamar então de layout. Então, quando a gente olha para o layout de uma página HTML, pode existir vários e muitos tipos de layout, mas normalmente ele envolve um topo, um cabeçalho, onde a gente coloca normalmente uma logomarca ou alguma informação inicial do site, um processo de navegação que ali pode ser composto por um menu principal que leva para aquelas páginas que a gente criou, e aí basicamente o corpo da página também pode ser feito de várias formas. Aqui eu coloquei uma ilustração de algum exemplo de como poderia ser, então um corpo com algumas seções ali que você poderia clicar e navegar dentro dessa página. E é óbvio que podem haver modelos diferentes, depende muito do tipo de página que se quer trabalhar. E esse conjunto pode incluir, inclusive, banners e outras coisas que fazem com que o layout da página fique daquela forma. E, muito comumente, todas as páginas terão algum tipo de rodapé, uma parte final, onde é praticamente o fechamento desse modelo de layout. Então, baseado neste princípio, neste modelo de layout, é que a gente vai, então, dar seguimento agora no nosso trabalho de utilizando o Razor para poder mexer com esta abordagem de layout. Quando a gente utiliza o Razor para fazer esse tipo de trabalho, o Razor oferece para a gente algumas sintaxes, alguns códigos ali de marcação, que é o render body, render section e section, que ajudam a fazer aí praticamente toda uma composição das páginas para que elas sejam mais dinâmicas. E a gente vai então nessa videoaula de hoje ver aí, ter uma ideia de como que funcionam essas tags de marcação. E para completar o conjunto de recursos que o Razor oferece, nós temos também a layout.cshtml, a viewStart.cshtml e a viewImport.cshtml. Vamos ver como é que essas páginas se ajustam e ajudam a compor as soluções de templates e de páginas que o Razor oferece para a gente. Para o exemplo que vamos trabalhar agora, nós vamos fazer a seguinte sequência. Nós vamos primeiro incluir um template pronto da internet para a gente usar como base aí para os nossos próximos recursos que a gente pretende desenvolver dentro da página. Nós havíamos criado lá algumas páginas básicas na aula anterior, mas é claro que ele é insuficiente para a gente começar a pensar na estrutura de uma página e de uma aplicação. Então a gente vai utilizar um template previamente definido da internet, eu vou trazer e vou incluí-lo no nosso projeto para a gente poder trabalhar em cima dele. Depois disso vamos utilizar as tags de marcação ali para poder fazer essa construção do layout e por fim a inclusão das páginas de suporte, a layout, a viewStart e a viewImport. Então vamos lá?
Como eu comentei anteriormente, para a gente utilizar códigos HTML na nossa aplicação, a gente pode escolher templates que já estão previamente desenvolvidos para aplicar no nosso sistema. Isso pode ser feito aquisição, comprar num site desses que oferece os templates para a gente, ou até mesmo pegar alguns templates gratuitos para poder então ajudar a compor o layout. Então quando a gente procura na internet, a gente vai achar vários sites e vários fornecedores que têm esse tipo de produto. Então aqui eu estou no ThemeWagon, né, que é um dos fornecedores, e quando a gente navega aqui, a gente vê que tem muitos templates, estilos de páginas que podem ser utilizados para desenvolver uma aplicação. A vantagem de pegar esses tipos de templates é que assim, muitas coisas como a utilização do CSS, a compatibilidade com navegadores, com browsers, já está tudo pré-definido e naturalmente os recursos CSS, JavaScript, às vezes até posicionamento de logomarca, garantir que esse site seja responsivo para rodar em navegador e rodar em celular, já está previamente configurado. Óbvio que quem tem interesse nesse tipo de trabalho tem aí todo um campo para estudo e para aprender, para poder saber como que desenvolvem esses templates. Eu resolvi vir neste site e escolher aqui um template dos gratuitos. Esses aqui são os pagos, mas ele tem uma aba aqui só de gratuitos. Quem quiser procurar aqui depois dá para navegar e ver vários deles. E eu escolhi para o nosso trabalho aqui um chamado Safari, que é o que eu vou usar hoje na inclusão lá no nosso projeto. Então, o Safari é um template gratuito, está aqui disponível. Ele tem, se você clicar e abrir, ele tem todas as funcionalidades disponíveis dele. E eu baixei esse template e fiz algumas alterações e montei para mim este layout aqui básico para minha configuração. Neste layout, para exemplo, Razor, eu tenho aqui as páginas que eu vou utilizar. Se você navega aqui na página, veja que ele configura toda a parte ali de menu, né? Tem aqui uns banners de conteúdo para a gente trabalhar. Tem aqui um painel com algumas coisas de testemunho. E, enfim, o rodapé, que compõe aí a parte final do meu layout. Ele também tem aqui nas páginas a página de contato, previamente definida. Na página de contato a gente tem alguns formatinhos aqui, um endereço e um formulário, né, para ser preenchido, tá? E então opção para submeter isso aqui. Então aqui está. Na página sobre é apenas uma página de navegação que me dá aí algumas informações sobre a página. Pronto. Então eu vou usar esse template como base para a gente poder fazer a nossa montagem lá dentro do ASP.NET. E esse template aqui, da forma como ele está, fora o que eu já baixei lá dos templates, né, de onde tem os templates, ele está disponível no meu repositório aqui. Então eu já versionei para vocês. Quem quiser pegar para fazer testes aí, tem lá na minha pasta um repositório chamado Razor. Então pode acessar a URL do meu GitHub lá em Razor. E lá eu tenho ele no formato original HTML e ele já convertido para o Visual Studio aqui, rodando dentro do Visual Studio. Então o exemplo HTML é o que eu vou usar agora para mostrar para vocês como fazer para poder configurar ele dentro do Visual Studio, ok? Então vamos lá, vamos aprender a usar esse modelo aqui dentro do nosso projeto. Depois de descompactado e baixado esse template para o meu computador, e feitas, claro, as alterações, os ajustes que eu precisava, eu tenho aqui a versão HTML dele. Eu deixei só essas 3 páginas, que é a index, a sobre e a contato. Veja que ela ainda está com a extensão HTML, então se eu rodasse isso aqui num servidor web padrão, ele rodaria sem problemas. A única alteração que eu fiz inicialmente foi selecionar as que eu quero e mudar o nome delas. O index aqui estava com caixa baixa, eu já deixei em caixa alta para ficar no padrão das páginas Razor. E deixei separado aqui o CSS, o image e o JavaScript de acordo com o modelo que eu fiz. Então eu fiz alguns ajustes bem básicos nesse template só para poder utilizar na minha página. Então, o que eu posso fazer agora é levar estas páginas para dentro do Visual Studio e fazer a conversão e aplicar isso nas minhas páginas. Mas assim, a parte importante,
Eu poderia copiar, selecionar aqui, copiar e ir lá e colar diretamente no meu projeto. Mas eu não sei por que razão, quando você faz isso, o Visual Studio não renderiza adequadamente essa página. Então o que eu vou fazer? Eu vou editar, vou copiar e colar o conteúdo disso aqui e substituir na minha página lá. Então vamos ver isso como fica. Aqui no Visual Studio, veja que eu estou aqui com a minha página index original, né, tem 48 linhas, e eu já copiei na memória o conteúdo daquela página index. Então eu vou selecionar aqui e vou substituir, vou colar o conteúdo que eu copiei na memória. Então vejam vocês que ele já montou uma página para mim aqui com 274 linhas. E aqui, naturalmente, tem todo o HTML da minha página index lá do template. Eu já vou colar o código e fazer a primeira alteração dela, que é incluir a diretiva page aqui, ó. Esse é o padrão para poder transformá-la na nossa página Razor, ok? Agora eu vou fazer o mesmo com as demais. Aqui a mesma coisa com a página contato. Veja que ela tem apenas as 28 linhas. Eu vou selecionar, colar o conteúdo da página de contato e incluir aqui a diretiva page também. Na página sobre, a mesma situação. Uma página de 28 linhas, selecionei tudo e substituí pelo código da página sobre que está lá no template. E mais uma vez, vamos colocar aqui a diretiva page e vamos executar isto no navegador para a gente ver o resultado. Vamos lá? Aí está, acabou de renderizar para mim aquele HTML que eu colei na nossa solução. Tá? Então veja que é o HTML puro. Se eu clicar aqui, eu estou em Home. Se eu clicar vai dar erro, porque ele ainda está com a configuração original do HTML. Eu não vou nem tentar navegar para as outras páginas, que ele não vai funcionar. E vejam vocês que quando eu tentei fazer o uso desse código na minha página, eu só trouxe o código HTML. Mas se eu inspecionar aqui no navegador, no browser, no Chrome, né, vocês vão ver que ele gerou vários erros aqui no console. Ó. Então vamos ver aqui de lado. Ó, observem que ele gerou vários erros, e os erros principalmente têm a ver com o quê? Tem a ver com os recursos HTML, do HTML, incluindo CSS, JavaScript e tudo mais, que esta página tem dependência. Então quem construiu este template utilizou vários recursos de CSS, de JavaScript e mesmo imagens. Se procurar aqui, provavelmente tem imagens que não foram carregadas, ali, ó, JPG, PNG, que não foram carregadas, porque eu só peguei o código HTML puro, não peguei nada mais além desse código. Então, vamos olhar lá na nossa aplicação, vou finalizar aqui. Quando eu olho aqui, ó, vamos pegar a index primeiro para dar uma olhada nela, como é que a pessoa que montou essa página. Então veja, utilizou lá a doctype do HTML5, a hashtag HTML e a marcação head que monta o cabeçalho da página. Dentro do cabeçalho ele vinculou aqui vários colocou ícones em vários CSS que compõem essa página. Quando começa a parte do body aqui, que é o corpo, ó, veja que o início do corpo do HTML, ele monta vários conteúdos e com uma certa frequência referencia algumas imagens. Aqui ele está referenciando uma imagem. Ó. Essa imagem não está na minha solução. E lá no final, quando eu chego já perto do rodapé, veja que aqui já está terminando o rodapé da página. Se eu olhar aqui, ó, aqui é o início do rodapé. Vem aqui todo o rodapé e aqui termina o rodapé. Ele também faz a inclusão de vários códigos JavaScript aqui dentro da minha solução. E quando eu olho, se eu olhar em todas as páginas, na index, na contato e na sobre, todas elas têm essa dependência de código CSS, JavaScript e imagens, que não estão aqui dentro da minha solução. Então o que eu vou fazer agora? Agora sim, esse conteúdo eu vou copiar e colocar, e vou colar aqui dentro do root deste meu site. E aí sim nós teremos uma nova reconfiguração na página, que ele vai vincular
os conteúdos estáticos com essas páginas dinâmicas. Eu já copiei, agora eu vou vir aqui e vou colar, dar um paste das pastas CSS, JavaScript e Image que fazem parte do template. Vamos esperar aí ele montar essa estrutura, trazer todos esses recursos para dentro da nossa página, e aí a gente vai rodá-la novamente para ver o resultado disso. Aqui está, acabou de colar para a gente a pasta CSS, Image e JavaScript. Então, aqui dentro tem vários recursos CSS, aqui as imagens e aqui os JavaScript, ok? Vamos rodar novamente essa página agora para a gente ver o resultado desta aplicação. Muito bem, aqui está. Agora vejam já o meu código rodando, já com as configurações de todos os recursos estáticos que precisam para eu ter aí a página funcionando. Ele ainda não vai navegar, veja que se eu clicar aqui vai dar erro, porque ele ainda está apontando para a página HTML, no formato HTML. Agora sim, agora com esse template carregado, a gente vai começar a fazer então as programações de Razor em cima desse template para poder melhorar, né? Primeiro resolver o problema de navegação nesse template e depois começar a montar os recursos de layout. Vamos lá? Para iniciar as primeiras alterações no nosso código, começando então a utilizar o Razor e diminuir essa quantidade de conteúdos estáticos, aplicar layout, a primeira coisa que vamos corrigir aqui é a navegação. Então esse template está do jeito que ele veio do template da web. Veja que ele ainda faz referência para conteúdo.html, .html. Tudo isso aqui nós temos que corrigir. Nós poderíamos aqui só fazer a primeira edição no modelo HTML, que é colocar aqui, tirar a extensão HTML e colocar esta barra. Com isso ele já aponta para o index. A mesma coisa com contato aqui e com sobre a mesma coisa. Então, ao fazer essa correção, se eu rodar agora no navegador e utilizando a página index, clicar, ele vai navegar para a página contato e sobre, porque o nome que aqui está, contato, é exatamente igual ao nome da página CSHTML. E a sobre, a mesma coisa. Só que aqui nós estamos usando HTML puro para fazer o direcionamento para essas páginas. E o nosso objetivo aqui agora já é passar a utilizar a tag helper. Então, para usar a tag helper, a âncora, nesse template, a gente tem que fazer a inclusão aqui da tag helper. Então a gente vai colocar @add tag helper. Vamos pedir para ele incluir todas aquelas que fazem parte das tag helpers pré-construídas dentro do framework do ASP.NET. E aí a gente vai colocar aqui Microsoft, aí ASP.NET Core, MVC, tag helpers. E aí, com isso aqui, ele inclui nesta página, para mim, os recursos de navegação para eu poder incluir, então, a minha página, a tag helper aqui, ó. Então, eu vou colocar aqui ASP page, e é isso que eu vou usar. Posso tirar a barra aqui agora e vou usar também aqui no contato, ASP page, contato e href também, ASP page e sobre. Então tá aí, tá feita a nossa primeira alteração no template usando a tag helper. Agora observem vocês o seguinte, eu terei, veja como que funciona a questão de templates e de layout. Eu terei que fazer isso. Vou até copiar aqui, ó, esse mesmo código que eu acabei de incluir aqui. Eu tenho que fazer isso em todas as páginas. Eu tenho que vir aqui no contato, colar, na sobre, colar, e em cada uma delas vir aqui e fazer a edição manual
deste item, ó, então aqui mais uma vez, ASP Page Index, aqui ASP Page Contato, aqui ASP Page Sobre. Então vejam, com essa alteração, a página Contato também está pronta para fazer a navegação. Mas veja que eu tive que repetir, o que eu fiz na Index eu tive que repetir aqui na Contato. Então tem alguma coisa errada. Sempre quando a gente começa a ter que fazer isso, tem coisa errada. Mas eu não terminei, que eu tenho que ir na Sobre e fazer a mesma alteração. Eu já incluí a tag helper aqui, ó. Vou ter que ir lá e fazer a mesma alteração. Então aqui, ASP Page Index, aqui ASP Page Contato e aqui ASP Page Sobre. Pronto, terminei de fazer alterações nas 3 páginas. Mas eu insisto, algo de estranho tem, que é essa necessidade de ficar fazendo alterações nas 3 páginas. E é basicamente isso que a gente vai ver, o quanto o recurso de layout, os recursos de renderização dinâmicas de templates ajudam a resolver. Vamos executar esse aqui e testar no navegador primeiro, e aí depois disso a gente vai para essas alterações de layout daí. Aqui está nossa página, nossa aplicação já renderizada no browser. Vamos pôr o mouse sobre aqui. Veja que aqui na home ele não gera nada, mas para contato ele aponta para contato e sobre para sobre. Então ao clicar em contato, ele navega para a página de contato, aí está, certo? Se eu clicar em sobre, ele vai para a página sobre. Então ele já está usando a tag helper âncora aqui para poder fazer essa navegação básica. Então já estamos com a primeira parte da nossa aplicação configurado e rodando. Agora vamos dar uma olhada lá como nós podemos melhorar isso aqui utilizando layout. Então veja, quando a gente olha nessa solução, lembrando lá no começo, a gente sempre tem assim nas páginas HTML o head, que é padrão da página, a gente tem o corpo e a gente tem lá num determinado ponto, a gente tem o rodapé. Vamos olhar aqui, ó. Nós temos o rodapé e isso aqui daí vira o fechamento da página com os scripts. O que acontece basicamente é assim, isso se repete em todas elas, se repete aqui no contato também. Veja que a gente também vai ter aqui a parte do header, o head da página primeiro, o body, depois o header do topo da página, lá no final, rodapé e tudo mais. Então isso na index, isso na contato e isso na sobre. Então o layout ele vem como uma ferramenta para tentar reduzir esse tipo de problema, quer dizer, essa duplicação que existe de código nas 3 páginas que tem o mesmo objetivo. Para fazer isso, nós temos que incluir aqui no Pages uma página chamada Layout, underline Layout CSHTML. A gente pode criar ela do zero, pode criar copiando, eu posso copiar o index aqui e fazer. Posso vir aqui no Edge, deixa eu vir aqui no Edge, New Item. Se eu procurar aqui, vejam que nós vamos encontrar no meio das opções Razor aqui, o Razor Layout. E ele já tem aqui até o nome para mim que ele quer gerar esse Razor Layout. Eu vou adicionar desta forma. Adicionei. Quando a gente olha o que é o Razor Layout, veja que ele já está sugerindo para mim que seja um layout com o HTML padrão, o HTML5. O que ele tem de novidade é a opção de dinamizar o título que aparece no browser para o usuário e a parte interna do corpo dessa página. Então assim, só que eu não vou usar essa estrutura aqui dele, eu vou usar a nossa estrutura do index para fazer isso. Então eu vou selecionar tudo aqui do index, vou vir aqui e substituir no layout. Aí nós vamos fazer a seguinte alteração. Eu vou tirar essa
essa diretiva page e tal, vou deixar só o doctype HTML também, aqui no layout, e vou escolher o que fica e o que sai aqui do layout. Então, nesse primeiro momento, eu vou fazer assim, tudo que envolve o corpo principal da página, fora o header, eu vou tirar. Então, daqui, ó, do fim do topo da página para baixo, eu vou tirar tudo do meu layout até chegar no rodapé. Então, aqui, início do testemunho, e aqui, fim do testemunho. Então, isso aqui eu apaguei na página de layout. E tudo que está aqui, eu vou substituir por esta opção de renderização do Razor, que é Render Body. Então, o Render Body está sugerindo para ele o seguinte, que neste layout, tudo que for o corpo de cada página tem que ser inserido aqui. Ele faz isso automaticamente, de forma dinâmica. Então, a gente basicamente define que neste ponto tudo será substituído. Logo, todo o que não foi excluído vai ser aproveitado. Lá na página index, por exemplo, para poder fazer isso, o que nós temos que fazer agora? Nós fazemos um processo inverso. Nós tiramos tudo que nós já temos na página de layout. Então, por exemplo, não interessa manter para mim nada aqui do doctype, nada do head da página, nada do header do topo da página, somente esse banner, o início do banner principal aqui. Então eu vou ficar do início do banner principal até o início do rodapé. Aqui vou até o final e pego, ó, o início do rodapé, e aí sim, daqui para baixo eu também apago tudo, porque isso aqui tudo já está lá na minha página de layout. Então veja que agora eu simplifiquei a minha página index para uma porção apenas do código, que é justamente o conteúdo que vai bem no centro, né, da minha página index. E o mesmo eu vou fazer para as demais, só que antes disso, eu tenho que colocar uma informação aqui que diz o seguinte, ó, que para a página index, isso vai servir também para as demais, eu terei uma opção de layout, e o meu layout vai ser igual ao quê? Vai ser igual àquele arquivo layout ali que a gente utilizou, que a gente acabou de criar. Então ele vai usar a página layout CS para montar para mim o layout desta página index. Esse mesmo bloco eu vou copiar aqui e vou colar aqui na página de contato. Então aqui, página de contato, essa informação de qual layout utilizar. E na página sobre, vamos pôr aqui, também qual é o tipo de layout que ele tem que utilizar. Então quando eu volto aqui, agora eu vou fazer o mesmo corte na página de contato. Apaguei tudo até o início, o fim do topo da página, início do formulário de contato, nesse caso aqui, e vou excluir tudo que envolve o rodapé. Então o início do rodapé até o final, eu excluí. Ok. Vamos lá. Muito bem. Aqui está. E vou fazer o mesmo na página sobre. Tirar tudo que vai daqui até o início da página sobre. Tiro o topo. Vou lá no rodapé. Deixa eu pegar aqui o rodapé. Aqui. Excluo tudo que tem até o final. Então vejam vocês que quando a gente olha a página sobre, o que virou? Virou só um bloco, que é a parte central. O resto tudo foi para a página de layout. Ok? Então, a página de layout concentra basicamente aquilo que é de comum para todos e diz para, no body dele, renderizar o conteúdo específico de cada uma das páginas. Então, vamos rodar este exemplo agora no navegador e ver o resultado disso aqui novamente lá. Então aqui está nosso site, nossa aplicação, já com o layout aplicado. Vejam vocês que ele trouxe todo o header para esse body, colocou o rodapé aqui também, né? E eu posso navegar para as demais páginas. Vamos ver aqui a página de contato. Aí a página de contato com o header também e o rodapé
E a página sobre também com, vamos ver, que está com o seu conteúdo e o rodapé. Então, vejam que nós já estamos com o recurso de layout ativado e funcionando nesse nosso exemplo. Agora, para terminar essa parte de layout, eu vou considerar o seguinte cenário. Digamos que aqui eu estou na página sobre, eu quisesse, por exemplo, fazer a inclusão de algum item, por exemplo, no rodapé, aqui nesse rodapé, que é diferente das demais páginas. Então veja, a princípio tudo que é do rodapé é incomum para todas as páginas, assim como o que é também no cabeçalho. Mas por alguma razão eu quero incluir alguma coisa diferente para aparecer aqui somente quando o usuário vier para a página sobre. Então eu precisarei fazer uma diferenciação no sistema de layout para garantir que apareça a informação que eu queira, apareça na página sobre, mas não apareça, por exemplo, na outra página. Então, como que nós fazemos isso? Aí nós fazemos com as seções. Nós podemos incluir nos itens que são mais específicos de cada página, que precisam aparecer no header ou no rodapé, nós podemos incluir isso utilizando as seções. Então, basicamente o que nós temos que fazer é definir na página, no local do layout, onde nós queremos que apareça o conteúdo diferente. Então, nesse caso aqui, o que eu quero que apareça na página adicional é esse conteúdo aqui de um boletim de notícias, aqui está comentado, mas eu quero que ele apareça apenas em um rodapé e não apareça no outro. Eu falei de deixar aparecendo na página sobre, mas posso inverter. Digamos que eu queira que apareça na index isso daqui, mas não apareça na sobre, também é possível. Basicamente o que eu vou fazer é acrescentar aqui no meu layout uma opção chamada Render Section e vou dizer aqui o título da seção que eu quero acrescentar. Aqui, o título da seção. E essa seção eu vou chamar de notícia. Notícias. Então é isso que eu quero que ele renderize para mim lá. E nesse Render Section eu vou colocar aqui essa opção Required igual a False. Por quê? Porque se eu não colocar essa opção, todas as páginas são obrigadas a fornecer alguma informação para essa seção. Quando eu coloco Required igual a False, somente a página que eu quiser eu posso colocar esta seção para rodar. E este conteúdo aqui, que eu quero que apareça em apenas uma página, eu vou levar naturalmente para a página que eu queira. Vamos lá. Vou colocar na index, tá? Então eu vou vir aqui na index e vou declarar a section notícias aqui. Então com isso aqui, ó, eu posso já inserir o conteúdo que eu quero que ele coloque nessa section. Veja que isto aqui eu estou definindo só na index. Poderia fazer uma variação disso aqui para colocar em outra página, por exemplo, mas eu não vou deixar somente na página principal. Então, lá no layout, eu defini que eu tenho uma section chamada notícia, que não é obrigatória em todas as páginas, e lá na index, eu fui no topo da página e defini a section notícia para rodar e apresentar este conteúdo para mim. Então, eu vou salvar isso aqui, vou executar no browser para a gente poder ver como fica o resultado. Bem, aqui está, renderizou. Vamos dar uma conferida no rodapé. Vejam vocês, ó, agora apareceu aqui a opção notícias na index. Vamos dar uma conferida nas outras, aqui em contato. Aí está. Veja que não aparece, notícias não está aparecendo, nem em contato e nem sobre. Então, esta seção ficou uma seção exclusiva da minha página index. Aí está. Muito bem. Com isso, a gente já está praticamente encerrando aí a construção
do nosso exemplo de layout com Razor, vamos somente para o último item aqui, que é considerar o seguinte. Quando nós pensamos nas nossas páginas, por exemplo, na index aqui, ó, nós temos componentes que são utilizados. Aqui nós temos a tag helper que está sendo utilizada, tá vendo? Temos esta parte de layout que também está sendo utilizado, e isso também vai se repetir na página de contato. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó, a página de contato se repete e na página sobre também se repete. Então, uma outra alternativa que nós temos para aquele código incomum que se repete nesse início de página é uma página especial que existe aqui nesse modelo de layout chamado View Start. Quando a gente clica com o botão direito aqui em Pages, Add New Item, se a gente procurar aqui nos itens que nós temos da Razor Page, nós temos aqui, ó, Razor View Start. Veja que ele já tem até um padrão normal aqui, que é viewstart.cshtml com underline. Eu vou adicioná-lo, e é importante você perceber assim, que todos esses que estão com underline, ele tem um padrão para ser utilizado. Veja que quando eu criei o View Start, ele já colocou para mim aqui tudo aquilo que eu preciso para poder ter um layout padrão em todas as páginas. E é um modelo, ó, que está lá na index. Então eu não preciso mais desta configuração de layout aqui, porque ele vai automaticamente pegar daquele View Start. A mesma coisa neste caso aqui da página contato e também na página sobre. Então vejam vocês que eu já organizei e deixei melhor aí o start da nossa página, porque tudo que tinha de layout agora está no View Start. E um outro adicional que eu posso colocar aqui, eu posso vir em Pages, Add New Item e procurar aqui este recurso chamado Razor View Imports, que também já tem um padrão aqui, ó. O nome pré-definido é esse mesmo, não precisa alterar. Posso adicionar, veja que ele vai adicionar para a gente aqui mais uma página. Essa página vem totalmente em branco. O que a gente tem de objetivo nessa View Import é trazer para cá tudo aquilo que vai ser comum nas páginas ou vai ser utilizado nas páginas de importação, de tag helper, de namespace e tudo mais para ser utilizado. Então a gente pode vir aqui na index, pegar aqui, por exemplo, ó, esta add tag helper que aqui está, dar um Ctrl X aqui, apagamos da index e colocamos lá na View Imports. Se a gente for na contato, veja que na contato repete o mesmo código. Então, como ele vai usar aquela da View Import, eu já não preciso mais dessa aqui, posso apagar. E a mesma coisa aqui na sobre. A sobre também tem a tag helper. Eu posso tirar daqui e colocar lá na View Import. Agora vejam vocês, eu basicamente fiquei com o meu código HTML, que é o pedaço dessa página, e a anotação Pages. Então ficou muito as coisas específicas de cada página. Vamos rodar isso aqui e ver como fica esse exemplo. Aí está. Vejam vocês que ele renderizou a página mais uma vez. Vamos conferir aqui, ó. Veja que aquela tag helper é utilizada principalmente para fazer então essa navegação e o View Start para configurar o layout da gente. Veja que está tudo configuradinho. Então quando a gente navega entre as páginas, ele conserva toda aquela configuração que a gente fez. Agora, mais uma vez, organizando e deixando o nosso código muito melhor resolvido lá na hora da implementação. Ok? Pessoal, com isso aqui a gente encerra basicamente toda esta primeira parte de análise e estudo da criação de páginas Razor, verificando o fundamental aí do que tem de recurso para se construir as páginas, para montar os layouts. E é óbvio, a gente não explorou tudo, ainda tem mais coisas lá na documentação que eu mostrei para vocês. Tem várias informações que podem ser utilizadas para melhorar ou para resolver problemas específicos de layout e tudo mais.
Incluindo lá, temos também um esquema de você fazer páginas parciais, né? Então dá para incluir pedaços de páginas, apenas criar páginas só com um pedaço e inserir no meio de uma outra página. Só que isso a gente não irá explorar, então se alguém precisar, tem mais recursos aí, dá para ir atrás e verificar como isso funciona. Na sequência, nós vamos para a última parte dessa série de recursos de utilização de páginas Razor e naturalmente da construção de uma aplicação utilizando esse modelo de paginação, que é aprender a conectar uma page model nas nossas páginas e, naturalmente, depois de conectar essa page model, aprender a criar ali um formulário e enviar este formulário para gravar na base de dados e tudo mais. Então, a gente vai fazer aí um modelo de renderização de conteúdo e, ao mesmo tempo, já utilizar recursos de inclusão e exclusão de dados aí para poder mostrar para vocês como conectar. E naturalmente com isso tudo dá para juntar com aqueles scaffolding que fazem a geração de página automática para a gente, principalmente da parte de CRUD para as entidades do banco de dados, e ter então um sistema completo. Nos vemos nas próximas aulas. Até mais!